é o programa UERJ da Samba. Só alegria! Arrebenta! O programa UERJ da Samba, em sua edição especial de quarentena, recebe hoje o jornalista Leonardo Bruno, um carioca criado em Madureira que curte e estuda o carnaval como poucos. Jurado do Prêmio Estandarte de Ouro e comentarista dos desfiles nos jornais e na TV, ele é o autor de Explode Coração, obra dedicada aos acadêmicos do Salgueiro, e coautor com Rafael Galdo de Cartas para Noel, História da Vila Isabel, ambas da coleção Cadernos de Samba, aliás, uma ótima série. E também escreveu com Jane Barbosa o livro Zeca Pagodinho, Deixa o Samba Me Levar, volume da famosa série Samba Book. Em 2021, ele deverá lançar pela editora Gira a obra Rainhas do Canto, homenageando as grandes intérpretes do nosso samba, e também um volume sobre os compositores das escolas de samba do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, Leonardo Bruno. Ô Luiz Ricardo, prazer imenso estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho que vocês fazem e para mim é uma alegria estar perto de quem gosta de carnaval, de quem curte samba e de especialmente quem milita, né, por essa cultura tão importante para o Rio de Janeiro. Muito bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, a recíproca é verdadeira. Como grande pesquisador do Salgueiro, você conhece como poucos a história de Arlindo Rodrigues, Fernando Pamplona e seus brilhantes discípulos. É difícil responder essa pergunta, mas quais dos pupilos e pupilas desses dois mestres merecem maior destaque? Ou todos? Ô Luiz, foi interessante você ter citado o Pamplona e o Arlindo, porque eles realmente são os dois mestres, os dois mentores dessa figura que hoje é tão importante para o carnaval, que é a figura do carnavalesco, né? Verdade. Eles começam lá no Salgueiro em 1960 e tem uma trajetória ali até 1972, em que eles fundam um pouco essa figura que pensa o carnaval como diretor artístico. E eles tinham uma característica muito importante nessa trajetória, que é a de formar grandes equipes. Então, eles não trabalhavam sozinhos, eles faziam questão de pegar os grandes profissionais ali da Escola de Belas Artes, da cenografia, do figurino, e trazer para as escolas de samba. Então, para você ter uma ideia, lá no Carnaval, por exemplo, de 1971, o Pega no Ganzê, o inesquecível Pega no Ganzê do Salgueiro, a equipe do Salgueiro era formada por Fernando Pamplona, Arlindo Rodrigues, Joãozinho 30, Maria Augusta e Rosa Magalhães. Que é o isso? Dream Team Carnaval Carioca, né? Assim, uma dinastia. Pois é, nunca tantos gênios estiveram juntos ao mesmo tempo fazendo um carnaval. Verdade. E essa presença deles e essa escola deles de fazer carnaval foi tão marcante que, a partir do momento em que essa turma se desfaz, né, em 72 é o último carnaval do Pamplona e do Arlindo no Salgueiro, e depois vai um para cada lado. Sim. Olha, até 1984, ou seja, até mais de uma década depois, em todos os anos, o carnavalesco campeão do carnaval veio dessa turma. Perfeito. Então, de 73, 74, 75... Não, 74, 75, 76, 77, 78 é o Joãozinho 30, num pentacampeonato espetacular. Pelo né? Salgueiro e pela Beija-Flor, não é já isso? Pela Beija-Flor, exatamente. Aí em 79, da Arlindo Rodrigues, na Mocidade, com o descobrimento do Brasil. 80 e 81, o Arlindo é campeão pela Imperatriz. Isso. É bicampeão pela Imperatriz. Em 82, a Rosa Magalhães e a Alice Lacerda, que foram alunas do Pamplona na Belas Artes, são campeãs pelo Império Serrano. Em 83, o Joãozinho 30 volta a ser campeão pela Beija-Flor. E em 84, é campeão pela Mangueira o Max Lopes, que não era do grupo inicial, mas era presidente de ala do Salgueiro desde os anos 60 e acompanhou todo esse processo de trabalho deles. Então, assim, é uma turma tão marcante que eles continuam reinando no carnaval até os anos 90, quando você tem Rosa Magalhães e Renato Lage disputando a primazia. O Renato também é um filho, lá também trabalhou com Pamplona, né?
E, por que não dizer, até hoje, né? A Rosa e o Renato, em 2020, ainda são 2 grandes carnavalescos nossos. Mas, sem dúvida, para te responder de forma direta a tua pergunta, o grande nome dessa turma é o Joãozinho 30, né? É um cara que mais revolucionou o carnaval, é o cara responsável por aquela que é considerada a grande obra-prima da avenida, que é Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. Sem dúvida. Então, se eu tivesse que escolher um, seria Joãozinho. É uma boa escolha. Difícil, você teve feito. E fora dessa equipe forjada no Salgueiro, nos anos 60, 70, que artistas dos barracões também lhe chamam a atenção, inclusive na nova geração de carnavalescos e carnavalescas do Rio? Bom, aí eu acho, Luiz, que a gente precisa citar alguns nomes, e o primeiro deles é Fernando Pinto. Porque Fernando Pinto foi o primeiro cara que consegue justamente quebrar essa dinastia, como você chamou, né? Quebrar ele, por exemplo, a gente falou que até 84 os títulos vinham dessa escola do Salgueiro, em 85 ele é campeão com Mocidade Independente, Ziriguidum 2001. E ele justamente era o cara que vinha de fora, era o cara que vinha pela beirada, era o cara que não fazia parte daquela escola artística, né, que tinha uma certa coerência, né, em torno tanto do pensamento quanto da estética, né? O Fernando Pinto não, ele trazia uma estética tropicalista, ele trazia enredos muito fora da caixinha. Então eu acho que ele é o primeiro cara que eu acho que deve ser citado nessa turma que não vem da escola Pamplona Salgueiro. Depois, aí seguindo um pouco no tempo, né, a gente falou que nos anos 90 o grande destaque foi a disputa entre Rosa Magalhães e Renato Lage. Nos anos 2000 a gente vê surgir um outro carnavalesco espetacular, de muito sucesso nessas 2 décadas de 2000 e 2010, que é o Paulo Barros. E que também traz uma concepção de carnaval totalmente diferente, né? Baseada nos movimentos dos componentes em conjunção com a forma das alegorias. Também é uma forma de ver carnaval muito diferente da forma do Pamplona e do Arlindo. É quase espetacular ele, né? Isso, ele é muito... O Paulo Barros, ele é muito ligado à forma, né? Então, assim, ao impacto estético, né? E, diferentemente da turma do Pamplona, ele é pouco profundo, ele se aprofunda pouco na história que se vai contar. Perfeito. Né? O foco dele é em como você impacta a plateia. O que eu acho que para o carnaval é muito interessante, inclusive, você ter formas diferentes de enxergar esse fazer artístico, né? Então é bom ter um Paulo Barros, é bom ter uma Rosa Magalhães, é bom ter um Renato, é bom ter um Fernando Pinto, né? O ideal era que a gente tivesse dezenas de formas artísticas diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que o Paulo Barros é uma riqueza para o carnaval carioca. E você falou, chegando à nova geração, o grande destaque dos anos 2010, sem dúvida, é o Leandro Vieira. Sem dúvida. Né? Que, de alguma forma, recupera um pouco a forma de fazer carnaval da equipe do Salgueiro, no sentido do apuro estético. Ele também é filho da Escola de Belas Artes, e numa coisa que estava muito em falta no carnaval carioca e que foi um legado de Pamplona que tinha sido perdido, que é o carnaval conceitual. Ou seja, eu quero dizer alguma coisa com o meu carnaval. As minhas alegorias, as minhas fantasias, o meu samba enredo, ele quer dar um recado e não simplesmente ter um impacto estético. Então eu acho que o Leandro faz uma revolução ao voltar um pouco na história. Então é outro nome que a gente não pode deixar de citar. Agora, já que você não pipoca, eu vou perguntar também o seguinte. Após tantas décadas de desfiles presenciados pelo incansável jornalista, que você é rato de passarela do samba, você se arriscaria a indicar os espetáculos mais impressionantes, em todos os sentidos, a que assistiu? Já ouvimos um. O Joãozinho 30 com Ratos e Urubus já está na sua lista. É hors concurso. Diga para nós. Sim. Ô, Luiz Ricardo, já que a gente estava falando do Pamplona, né? O Pamplona tem uma frase muito interessante. Ele falava assim: para nós, a escola de samba ideal é aquela que nós vimos pela primeira vez. Então a gente tem a nossa memória afetiva, e inclusive a memória, a gente fala muito de tradição e modernidade, né? Então, pra gente, a tradição é o que a gente viu pela primeira vez. Então, se você viu escola de samba pela primeira vez nos anos 70, para você aquele é o modelo correto de escola de samba. Com certeza. Né?
Pro Manasseia, pro Candeia, a escola dos anos 40 e 50 é que era o modelo correto, e não a dos anos 70. A dos anos 70 já era uma escola deturpada. Sem dúvida. Então, seguindo um pouco essa linha, eu vou buscar a minha primeira memória presencial, né? Porque eu já assisti, obviamente, muito pela televisão, mas a primeira vez que eu tive na Avenida foi no Carnaval de 1992. Que isso? Então, para mim, a minha primeira memória presencial de escola de samba é o desfile da Estácio com Paulicéia desvairada. Me mostrou, inclusive por desfilar logo anteriormente à Mocidade Independente, riquíssima, com um belíssimo desfile como Sonhar Não Custa Nada, né? Muito mais rico e muito mais... A Mocidade estava buscando o tri, né? Então, todo mundo sabia o samba, foi uma comoção o desfile da Mocidade. Mas a Estácio me mostrou que o carnaval tem uma magia que não pode se resumir ao dinheiro que é aplicado no desfile, né, a grandiosidade de alegorias e fantasias, nem ao conhecimento prévio do samba, nem à força da escola, né? A Mocidade era uma escola muito maior do que a Estácio àquela escola altura. Grande, como eles costumam falar, né? Escola grande. Escola grande, exatamente. A Estácio nunca tinha ganhado nenhum título, né? Então o carnaval tem uma coisa que eu chamo de curva. Rapaz, o que acontece naquela curva, que é a virada da Avenida Presidente Vargas para a Rua Marquês de Sapucaí, é algo inexplicável. E eu acho que é justamente isso que apaixona a gente, né? Quando a Estácio virou naquela curva, com um desfile mais modesto, uma escola menor, um samba menos conhecido, pronto, fez-se a magia e aconteceu algo que fez com que ninguém que saísse da avenida aquele ano tinha dúvidas de que o melhor desfile era o da Estácio. Então, para mim, Paulicéia desvairada é um desfile que me ensinou muito sobre carnaval e nunca acho que vai sair da minha memória. Leonardo, desde 73, quando foi criado o Estandarte de Ouro de Melhor Escola, e eu lhe pergunto isso, porque você, né, tem sido jurado dessa referência no mundo do carnaval, em 45 premiações, apenas 16 vezes, segundo constam aí nos registros, a agremiação indicada pelo prêmio venceu o desfile. O que explica essa dissonância entre as duas avaliações? Por que os especialistas do estandarte e os jurados da Liga discordam tanto, entre aspas? Ô Luiz, eu acho que a grande força do Estandarte de Ouro é justamente fazer uma avaliação diferente da avaliação oficial da Liga das Escolas de Samba. Porque se houvesse uma premiação um pouco para ratificar, né, o julgamento oficial da Liga e só para simplesmente tentar acertar ou não, né, a campeã do carnaval, ela seria muito pobre. Eu acho que o estandarte ele é tão reconhecido e tão valorizado pelos sambistas justamente porque ele propõe um outro olhar para essa manifestação popular. Então existem dois olhares possíveis. Olha que riqueza, né, para o nosso carnaval. Existem dois olhares possíveis. Existe um olhar técnico, que é o olhar no julgamento por quesitos da Liga das Escolas de Samba. Então, o julgamento oficial ele é estratificado, né? Ele é uma soma de quesitos, você não julga o todo, você julga várias pequenas partes, e você julga a partir de um olhar técnico, ou seja, quem erra perde pontos, né? Então, você faz um julgamento em que todas começam com 10 e você vai tirando pontos a partir dos erros. Olha como o julgamento do estandarte é o completo oposto. O julgamento do estandarte não olha os extratos, ele olha o todo. Aqui a gente está falando do julgamento de melhor escola, né? E não do julgamento das categorias. No julgamento de melhor escola, nós olhamos o todo e não uma soma de quesitos. E por isso é interessante até dizer, no debate do júri do Estandarte de Ouro, a primeira votação é justamente a votação da melhor escola, para que os jurados não fiquem subjetivados pelas partes, né? Se a gente primeiro fizesse o julgamento das categorias, a gente podia ficar influenciado pelas partes. Sim. Mas não, a gente primeiro julga o todo, ou seja, primeiro a gente diz, a partir do que a gente viu, qual é a melhor escola, e depois a gente vai julgar as categorias individuais. E a outra diferença fundamental é que para o estandarte vale mais o acerto. Ou seja, qual foi a escola que mais acertou? Qual foi a escola que mais nos encantou? Qual foi a escola que mais emocionou, que mais arrepiou? Não importa se o mestre-sala tomou um tombo, se caiu um chapéu do componente, se a pessoa da comissão de frente não fez uma coreografia adequada. Esses erros que são punidos pela Liga, né, se abriu o buraco ou se não abriu o buraco, esses erros para o estandarte não importam. O que importa para o estandarte é justamente a escola
que mais acertou. Eu costumo dizer que eu voto na categoria de melhor escola segundo o seguinte critério: dessas 12 escolas que passaram na minha frente, qual eu gostaria de ver de novo? Bom critério. É um critério simples, objetivo, mas que diz tudo, né? Aquela escola que você vê de novo é a escola que mais te encantou, que mais te agradou. Então não é um julgamento técnico, é um julgamento que leve muito em consideração a emoção, e eu acho que essa é o grande trunfo do Estandarte de Ouro. Fazer um julgamento diferente do julgamento da Liga e proporcionar para as escolas de samba um outro olhar. Perfeito. Leonardo, como você é esse defensor, digamos, empolgado da cultura popular, do carnaval, como o amigo vê a crescente hostilidade de certos setores da sociedade e de algumas autoridades, eu não deveria nem usar essa palavra pública, em especial o atual prefeito do Rio, que é um ponto fora da curva de tudo que nós vimos, contra as escolas de samba e contra o próprio carnaval como um todo. Que fundamentalismo tacanho é esse que, para atacar uma festa com raízes na Mãe África, se esquece da publicidade, da receita milionária que a festa propicia à nossa cidade? Ô Luiz, a gente está vivendo hoje um momento em que o debate público ele está sendo contaminado pelas crenças religiosas, né? É verdade. Esse eu acho que é o ponto fundamental, né? Então, a partir do momento em que o debate público é contaminado pela crença religiosa, ele se desmancha. Por quê? Qualquer crença religiosa, ela é fundada, ela é baseada em dogmas. Dogmas são questões, são estamentos, né, que a gente acredita por fé, e não porque eles são comprovados ou porque a gente pode, de alguma forma, comprová-los, né? Porque que a gente poderia prová-los de alguma forma. A gente acredita, então, eu, por exemplo, tenho formação católica, então um dos dogmas católicos é que a Virgem Maria, mesmo sendo virgem, é a mãe de Jesus Cristo. Quem segue a religião católica acredita naquilo como um dogma, você não precisa explicar, você não precisa provar, não, é a sua fé. Uma questão de fé. Uma questão de fé, exatamente. E por que a gente tem na Constituição, na nossa Constituição, e uma compreensão de todas as democracias modernas da necessidade de se ter um Estado laico, né? Ou seja, que a religião ela não interfira nos debates públicos, nos debates coletivos. Porque a partir do momento em que uma parte desse debate está se baseando em dogmas, você não consegue estabelecer uma discussão, né? Porque a partir do momento em que essa discussão está baseada em algo que eu acredito sem precisar comprovar, simplesmente pela minha fé, isso não se propõe a um debate público. Não vai haver acordo nenhum, né? Porque você não consegue dialogar a partir do momento em que é a fé, a partir do momento em que é o dogma que rege a sua crença. Uhum. Então, a fé, a religião, ela deve se prestar sempre ao indivíduo, né, ao individual. Ela não pode se emprestar a um olhar coletivo, porque você não pode basear nenhuma decisão coletiva, ou seja, de pensamento de uma perspectiva social da sociedade, a partir de um dogma individual, de uma crença individual. Então, na verdade, esse debate público, a gente vai ficar gastando saliva, a gente vai ficar falando ao vento, quando do outro lado existe uma compreensão dogmática do que é o carnaval, que o carnaval é do diabo, que o carnaval tem que acabar, que o carnaval é uma destruição dos valores familiares, enfim. Quando você olha sob a lente do dogma, você não pode ter um argumento contraposto, porque aquilo é a sua fé e ponto final. Então, na verdade, a gente tem que sair dessa armadilha que é deixar a religião contaminar o debate público. Esse tem que ser o nosso objetivo, que, no fim das contas, é simplesmente cumprir a Constituição, né? É verdade. Para fechar a conversa, ótima, a Liga decidiu, né? A Associação de Blocos subscreve, vamos adiar o Carnaval, ainda não há uma definição sobre data, e muito se discute sobre a festa, porque ela não pode ficar, digamos, com essa decisão totalmente sublimada do cenário carioca. Há até quem propõe um evento simbólico na data original, essa ideia surgiu do pessoal do Museu do Samba. Como você vê esse Carnaval 2021 para fechar nosso papo?
Ô Luiz, acho que primeiro a gente tem que diferenciar, né, esses dois tipos, as duas possibilidades de carnaval, né? Tem esse carnaval institucionalizado, que é o carnaval das escolas de samba na Sapucaí, das escolas de samba na Intendente Magalhães, dos blocos que recebem autorização e dia, hora, local para sair, autorização da prefeitura, né? Esse carnaval efetivamente foi adiado, né, e acontecerá talvez em uma outra data. Mas a gente não pode esquecer que existe um carnaval que é o carnaval espontâneo, ou seja, que é nós, o povo carioca, as pessoas da cidade do Rio de Janeiro e as pessoas que vierem para cá, resolverem ir para as ruas durante os dias de folia em fevereiro. Esse carnaval é efetivamente incontrolável. Esse carnaval não tem prefeitura, não tem governo do estado, não tem governo federal que consiga adiar. Seria uma ingenuidade imaginar que em fevereiro as ruas não estarão cheias de pessoas, enfim, brincando, batucando, comendo, bebendo. Isso já aconteceu no passado, né, Leonardo? Isso já aconteceu em 2 carnavais. Isso, essa seria a terceira vez, né? Primeiro lá na morte do Barão do Rio Branco, né? No começo do século passado, quando o carnaval foi adiado, porque o Barão do Rio Branco morreu muito perto dos dias de folia, e imaginou-se que o país estaria de luto, mas no fim das contas ninguém fez luto, foi todo mundo pra rua para beber o Barão do Rio Branco, para fazer o guru do Barão do Rio Branco. E outra ainda no final do século XIX, quando se achou que o carnaval seria melhor num período de inverno, porque haveria uma menor propagação de doenças, etc. E se marcou o carnaval para junho, mas no fim das contas foi todo mundo para a rua em fevereiro. Então eu acho que pela terceira vez na história, em 2021, nós vamos ter 2 carnavais. Um em fevereiro de 2021 vai ser o carnaval popular, as pessoas vão fazer o seu carnaval, e outro, eu acho que aí, te respondendo, a solução seria realmente você marcar uma nova data, né? Faça ali por abril, maio, junho, quando seja, marca uma nova data para os desfiles, para os blocos institucionalizados, e o importante nisso tudo é que seja uma data combinada com os outros polos carnavalescos do Brasil, né? A gente não pode achar que o Rio de Janeiro pode decidir por si só. Vamos sentar na mesa com São Paulo, com Salvador, com Olinda, e vamos decidir uma data que seja o segundo carnaval do Brasil, e não só do Rio de Janeiro. Excelente, grande proposta, de minha parte já está acatada, seguirei. Leonardo, vamos agradecer a sua presença, vamos anunciar aos nossos ouvintes que você voltará aqui em 2021 para falar da sua produção, né, das suas biografias. Isso, vamos falar de Zeca Pagodinho, vamos falar das grandes damas do canto, vamos falar dos compositores do Rio de Janeiro, porque só um programa seria impossível, nós optamos por essa divisão. Leonardo em 2020 e o Bruno em 2021. UERJ da Samba. Produção, Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE.